última década do período imperial brasileiro, o contexto era de instabilidade e tensão social. A questão da escravidão era um ponto importante a ser resolvido e vinha, desde meados do século XIX, causando preocupação e a promoção de leis que tentavam adiar uma solução definitiva, como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico de escravos vindos do continente africano ao Brasil, a Lei do Ventre Livre, que determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir desta data ficariam livres, e especialmente a Lei dos Sexagenários, que previa a liberdade aos sujeitos escravizados que tivessem mais de 60 anos de idade, aprovada apenas 3 anos antes da Lei Áurea. Foi votada e aprovada em poucos dias, e em 13 de maio de 1888, a escravidão era extinta do país. Com um contexto curto, simples e direto, a lei libertava cerca de 700 mil escravizados, num país com, então, 15 milhões de habitantes. O número de escravizados na data não é tão expressivo, tendo em vista um grande contingente de libertos já existentes no país. Uma das questões que mais preocupava o governo imperial era justamente a pressão pelo fim da escravidão. O temor por um possível terceiro reinado de Isabel, os avanços do Partido Republicano Paulista eram algumas das questões que rondavam o império, mas certamente a escravidão configurava o centro de todas as preocupações. Neste cenário, muitas eram as rebeliões e manifestações em favor da abolição dos escravizados no Brasil. O medo era constante, em especial por parte dos homens e mulheres escravizados, que temiam a reescravização e a violência. Em contrapartida, os senhores exigiam uma maior jornada de trabalho e aumentavam os castigos físicos, ocasionado em fugas, revoltas e protestos, e, em casos mais extremos, no assassinato de senhores e feitores. Assim, a escravidão perdia legitimidade, enquanto os escravizados se articulavam cada vez mais. Mesmo que a polícia do Estado atuasse ao lado dos senhores, a indisciplina era geral, e agentes abolicionistas solidarizavam-se e auxiliavam nas fugas. O mundo da negociação está cada vez mais presente. Senhores e escravos negociam o pagamento de salários, autonomia e liberdade. A situação de escravidão era mesmo insustentável, e desta forma o Estado precisava se antecipar. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em maio de 1888, marcou o fim da escravidão, sendo o Brasil o último país independente a findar esse sistema. Mas a libertação tardia marca também o fim da monarquia por uma crise instaurada neste cenário. Mesmo a assinatura da lei sendo considerada o ato mais popular do Império, não agradou um grupo importante do cenário político, os proprietários rurais escravocratas. Mesmo agraciados com o título de baronato, a falta de indenização fez com que rompessem com o Estado, já que suas fortunas se concentravam na posse de escravos, e assim aderem à causa republicana. A Lei Áurea marca um contexto político de pressões para o fim da escravidão e, após quase 4 séculos após o seu descobrimento, o Brasil passou a ser um país sem escravos, fruto da luta política e social. Então esse foi o resumão aí da Lei Áurea, tá? Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Primeiramente, peço a vocês, né, que busquem a história do Brasil. Infelizmente, nosso país não deu, e não dá, principalmente agora, valor à nossa história. Né? Fomos enganados muitas vezes aí, em muitos momentos. Tá? E um dessas fake news, um desses enganos aí terríveis, acontece justamente com essa personagem da Lei Áurea, que eu diria que é a mais conhecida, é a mais famosa, que é a Princesa Isabel. Veja, eu não digo que é a Princesa Isabel o personagem mais importante do abolicionismo. Eu acho que está até bem longe disso. Os personagens mais importantes foram o povo. Né? A gente tem aí, entre os abolicionistas, todo tipo de brasileiro. Né? É formidável. A gente tem pessoas altamente simples, como o caso da Adelina, né, que era escrava, né, não tinha conhecimento acadêmico algum. Né? Do outro lado, a gente tem aí André Rebouças, engenheiro militar, pensava para frente, né, tinha diversas ideias aí para somar, né, junto com aquele momento da abolição,
diversas ideias, muitas ideias até compartilhadas com a princesa Isabel, como é o caso aí da reforma agrária, né? Ambos aí tinham essa ideia. Temos aí Luiz Gama, que eu falei também recentemente em vídeo. Tem o Luiz Gama, um cara que saiu do nada, um cara que tinha tudo para ser destruído, derrotado, né? Ele consegue dar a volta por cima, ele não consegue entrar na faculdade, mas ele consegue ter todo aquele aprendizado por fora e usar, né, das leis para poder lutar contra a escravidão. Então, a abolição é isso, né? O abolicionismo do Brasil foi isso, esse conjunto, né, de heróis aí, de pessoas maravilhosas. Mas não posso deixar de falar da princesa Isabel. A princesa Isabel é injustiçada, tá? E eu peço a vocês que busquem essa informação. A princesa Isabel, ela era considerada pela monarquia, pelos monarquistas, como uma abolicionista. Eles acreditavam nesse terceiro reinado já sem a escravidão no país, tá? Inclusive, né, enxergavam como um dos pilares aí da construção do terceiro reinado, sem dúvida, a abolição. E não há interesses nisso, tá? Se ali o pessoal que sustentava o país era a favor da escravidão, qual o interesse que tem, né, a imperatriz em tocar para frente a abolição dos escravos? Qual o interesse que tem? Não tem interesse nenhum. Tanto é que passa, depois da Lei Áurea, né, um ano, e a família real é posta para fora do Brasil, né? Eles perdem o apoio geral. Então não tem interesse nisso. Não existe interesse nisso. Ela era uma pessoa católica, tá? Ela acreditava na educação dessa galera, né, dos ex-escravizados, através da igreja. Por que essa questão da educação, né? A princesa Isabel, ela tinha total noção que sem a educação, esses escravizados jamais seriam livres, né? Então ela tinha esse objetivo de trazer educação para os libertos, focado, né, com a ajuda aí da Igreja Católica, tá? É uma coisa que nós sabemos, né? A educação liberta a pessoa. A pessoa que não tem o conhecimento, ela não está inserida na sociedade. Então ela tinha essa preocupação. Outra coisa que as pessoas costumam falar sobre a princesa Isabel, né, eles costumam levantar essa bola, né, vamos dizer assim, é perguntar por que a princesa Isabel, se ela era abolicionista, por que ela não estava nas ruas, né, por que ela não estava com o povo? É muito simples. Ela era a próxima, a imperatriz do Brasil. Ela já fazia essa função nos anos finais. Ela já estava à frente. Dom Pedro II estava doente. Ela era imperatriz do Brasil, vamos dizer assim, tá? E como imperatriz, como que ela ia para o meio do povo, né, levantar? Ela não podia, aliás, fazer isso. A Constituição do país não permitia que ela fizesse isso, tá? E se a gente fizer uma busca rápida, é só sentar aí e fazer uma busca rápida, né? A gente encontra diversas informações aí que vão trazer para a gente o conhecimento de quem era a princesa Isabel, tá? Por exemplo, vamos lá, dar alguns exemplos aqui. A princesa Isabel comprava camélias no quilombo do Leblon, né? Mas o que tem isso a ver, né? Grande coisa, né? Não. Ela afrontava a sociedade escravista ao fazer isso. Ela precisava comprar no Leblon? Num quilombo? Não. Ela fazia isso para afrontar os escravistas, para mostrar para aqueles caras que ela era contra aquele sistema, que ela estava contra aquele sistema, tá? O quilombo, ele era inimigo da sociedade escravista. Bom, mas são coisas muito simples, né? Precisavam de documento. Existe um documento, né? Esse documento ele foi achado em 2007, tá? Ele foi achado em 2007. É uma carta da princesa Isabel que foi enviada ao conde de Santa Vitória, que era sócio do barão de Mauá,
Vale também pesquisar aí quem foi o Barão de Mauá. Façam essa pesquisa, é importante. E nessa carta, a princesa diz, o trecho da carta diz: com os fundos doados, teremos oportunidade de colocar estes ex-escravos, agora livres, em terras suas próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária, e delas tirando seus próprios proventos. Mais à frente na carta ela diz: Deus nos proteja dos escravocratas e os militares saibam deste nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil. É o que acontece. Eles já estavam cientes disso, que isso poderia vir a acontecer. Já estavam cientes. Passou um ano, acabou. Né? Essa carta, ela não é inventada. Tá? Ela não é inventada, não está na internet. Né? Qualquer um pode ler essa carta, ela está exposta no Memorial Visconde de Mauá. Então fica bem claro as intenções da Dona Isabel em relação aí aos escravizados, né? Que era, de fato, inserir eles na sociedade, né, com a educação, de uma forma que eles pudessem tocar a vida. E é uma coisa que eu gostaria muito de ter visto. Porque eu tenho certeza que o nosso país hoje seria um lugar bem melhor. Jogada da partida.